Oi pessoal, essa é a 11ª aula de um curso de percepção. Nessa aula eu falo de percepção visual de profundidade e de tamanho. Eu já gravei um primeiro vídeo falando sobre o problema da representação tridimensional do espaço e eu dei início a essa abordagem por pistas para compreender a percepção de profundidade e de tamanho. Nesse primeiro vídeo eu também falei de pistas oculomotoras e no segundo vídeo eu falei só sobre pistas monoculares. Essas pistas monoculares, elas se chamam assim, elas têm essa nomenclatura porque a gente precisa somente da visão de um dos olhos para que a gente consiga extrair da informação de uma cena visual, seja ela estática, seja ela com movimento, informações, dicas de profundidade. Aqui nesse vídeo eu vou falar das pistas binoculares para percepção de profundidade, em que a gente precisa dos dois olhos. Então, a partir do momento que a gente utiliza dois olhos, ocorre uma alteração que ela é qualitativa para perceber relações espaciais de profundidade. Então, esse aspecto qualitativo, esse incremento, essa melhoria é possível quando a gente está utilizando dois olhos. Isso acontece porque a imagem que a gente recebe de cada um dos olhos ela é diferente, ela é levemente diferente. Isso é o que a gente chama de disparidade binocular. Então, os nossos olhos eles estão distantes cerca de 5 centímetros um do outro, né? Então, cada imagem que está sendo refletida ela tem um deslocamento de 5 centímetros em relação ao outro. Se, por exemplo, a gente escolher um objeto no espaço e a gente fechar um dos olhos e obstruir com a ponta do dedo, quando a gente inverte o olho que está fechado, aquele que está aberto você fecha, o que está fechado você abre, a gente vê que o objeto que a gente estava obstruindo com o dedo passa a não estar mais obstruído. Por quê? A imagem que cada olho recebe ela é diferente, né? A gente consegue ter uma ilusão bem bacana também que está relacionado à disparidade binocular. Então, quando a gente coloca os dois dedos indicadores assim na horizontal a cerca de 15 centímetros assim, dos olhos, e a gente olha para entre os dedos, a gente percebe uma ilusão como se fosse um dedo flutuante. Isso também está relacionado à disparidade binocular e o que ocorre a partir disso, que é a fusão dessas duas imagens. Então a gente tem, primeiro, uma questão mais de ótica, né? A gente recebendo informação visual por meio de duas câmeras, os nossos dois olhos, e elas são levemente deslocadas, né? Isso é o que a gente chama de disparidade binocular. A disparidade binocular no ambiente, né, essa geometria que ela é representada na retina de cada um dos olhos, ela vai propiciar dicas de profundidade, e a partir disso a gente tem o que a gente chama de fusão binocular. Essa imagem dos dois olhos elas são fundidas e a gente só vê uma. Então, apesar de a todo momento a gente estar utilizando os dois olhos, recebendo duas imagens levemente diferentes, a gente não vê a imagem como se fosse duplicada. Não, a gente só vê uma imagem, isso porque ocorre uma fusão binocular. E a partir disso a gente consegue extrair pistas de profundidade, né, o que a gente chama de estereopsia. Da imagem, esse deslocamento por meio da disparidade vai proporcionar, vai propiciar, vai criar condições para uma estereopsia, né? Essa percepção de profundidade a partir da imagem dos dois olhos, né? Então a gente consegue ter uma diferença que ela é qualitativa na percepção de profundidade. É difícil a gente falar que é uma diferença qualitativa, mas eu vou dar um estudo de caso em breve, que eu acho que vai dar uma noção disso, né? Então, os dois olhos, né, essa informação binocular de profundidade, ela vai promover uma diferença qualitativa na percepção de profundidade. Antes disso, acho que até mesmo para ilustrar, quando a gente vai no cinema assistir um filme 3D, aquela diferença que a gente tem de um filme 3D de um filme 2D, como se houvessem camadas de profundidade, e isso é uma diferença qualitativa. É mais ou menos isso que a visão binocular ela proporciona para a gente, né? Então, uma visão estereoscópica vai ser a percepção visual de profundidade binocular a partir dos dois olhos. Então, só para a gente ver o que está acontecendo aqui. Então, aqui a gente tem os dois olhos, né? Suponhamos que a gente tem um objeto aqui, a gente pode pensar como um tronco de uma árvore. E o que acontece?
as pessoas, os observadores, eles vão focar aqui nesse objeto. E duas imagens elas vão ser projetadas na retina, né? Então, se não houvesse um sistema de fusão binocular, se a gente for pensar as duas imagens, a gente poderia ter uma visão dupla. Mas isso não acontece. A gente tem um processo que se chama de fusão binocular. Essas duas imagens dos dois olhos elas são fundidas. A gente consegue ver mais ou menos por aqui, né? Então aqui até mostra um pouco daquela representação das vias visuais que a gente viu nos vídeos anteriores. Então essa aqui é a cena visual, né? Esses pinos de boliche estão empilhados, enfileirados. Essa aqui é a imagem do olho esquerdo, essa aqui é a imagem do olho direito. As imagens são levemente diferentes, né? E o que o sistema visual faz é unir isso numa imagem única a partir de uma fusão binocular. Então, esse é o processo que a gente tem para criar imagens complexas a partir de dois inputs diferentes. A fusão binocular ela tem um certo problema. Então a gente sabe que essas duas imagens elas chegam, né? A gente sabe mais ou menos como é que a fusão binocular funciona, e principalmente levando em consideração a informação que está na retina. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui nesse vídeo, mas um problema que ele está em aberto ainda, embora a literatura ela já tenha algumas respostas e algumas teorias, é esse problema da correspondência. Então, como ocorre essa fusão binocular? Então, como que ocorre essa fusão? Aqui a gente tem, por exemplo, duas imagens que elas estão levemente deslocadas. A gente consegue ver, por exemplo, por meio desse cactus aqui, que ele está mais próximo da janela aqui nessa imagem e um pouco mais afastado nessa. Então é como se fosse a imagem do olho esquerdo e do olho direito. O que o nosso sistema visual faz é fundir isso a partir de uma fusão binocular. Mas o problema da correspondência, ele vai falar, tá, mas como que ocorre essa fusão? O que acontece? A grosso modo, parece que o sistema visual ele se baseia em características da cena visual então de objetos. Então, por exemplo, essa correspondência entre as bordas aqui do cacto, ou então esse formato aqui em arco da janela pode servir como indicador, como uma informação para que as imagens elas sejam emparelhadas, sobrepostas em algumas características do objeto. E isso acontece, aqui a gente consegue ver de modo muito claro essas características onde poderia ocorrer essa correspondência, essa sobreposição. Mas o sistema visual ele é muito bom para fazer isso, mesmo em imagens altamente complexas que elas não têm um significado, então que a gente não consegue extrair dicas de profundidade. Isso a gente vai ver um pouco nessa aula quando a gente for falar de estereogramas de pontos aleatórios. Mas enfim, esse é o problema da correspondência. A visão 3D ela pode ser investigada e ela é até utilizada em mecanismos que eles vão forçar uma visão estereoscópica. Então a gente tem até o aparelho que leva esse nome, é o estereoscópio, né? Aqui a gente tem uma versão mais moderna de papelão, mas esse estereoscópio, ele surgiu no século XIX. Então, e já não é uma coisa nova. Então, nesse estereoscópio você tinha lentes, né, e a cada olho era apresentado fotografias levemente deslocadas, e isso proporcionava uma visão de profundidade. Isso, com o tempo, isso foi melhorando, né? Isso é a base do cinema em 3D, ou então desses óculos em 3D. Então, aqui a gente tem um óculos em 3D que ele é um headset que ele não precisa ser. Esse aqui, inclusive, a gente tem no laboratório para fazer pesquisa. Então, ele tem dois projetores aqui, um de cada lado, para cada um dos olhos, onde a mesma imagem ela é projetada, a mesma imagem, o mesmo conteúdo, só que levemente deslocado. E o sujeito ele tem essa fusão binocular. Então, esses aparelhos aqui, eles fazem justamente o que a visão faz, né? Quando a gente está num ambiente complexo, a gente recebe duas imagens. Quando a gente passa de uma tela de televisão, do cinema, do computador,
essas informações elas chegam a uma mesma distância, elas estão muito pouco deslocadas. Então esse deslocamento ele é feito de modo proposital a você ter duas projeções levemente deslocadas. Então é isso que esses aparelhos eles fazem, cada vez eles estão melhor nisso, né? Como se se a gente pegar essa imagem, né, do slide anterior, é como se esses equipamentos eles fizessem isso, né? E eu não estou trazendo aqui, mas tem material complementar do modo como que isso pode ser feito, né? Então você pode filtrar a polaridade da energia luminosa, ou então você pode usar mecanismos mais antigos de anáglifos, ou então técnicas que elas são ativas, né? Então que existe a diferença temporal da apresentação em cada olho. Então, mas a gente tem esses mecanismos, esses aparatos, essas tecnologias antigas, novas, que elas são ou de baixo custo. A gente tem esses óculos 3D em que a gente encaixa o celular, e hoje mesmo o YouTube ele tem esses sites de streaming tem a possibilidade de você projetar a imagem para um aparelho 3D, né? Então isso tudo com base nessa visão estereoscópica. Esses aparelhos, essa tecnologia nada mais faz do que imitar o nosso próprio sistema visual, porque quando a gente olha numa tela é um plano 2D, a informação chegando basicamente na mesma distância, né? Essas imagens elas estariam mais deslocadas se a gente estivesse vendo um espaço amplo. Então o que faz é justamente forçar e deslocar essa imagem para a gente ter esse efeito de camadas de profundidade, né? Isso dá um aspecto qualitativo diferente da percepção de profundidade. Eu vou também ilustrar uma visão binocular, né? Como que a gente pode extrair por meio de um estudo de caso, mas antes disso eu vou falar do estrabismo, que é uma condição clínica onde as pessoas que têm essa condição elas não conseguem direcionar o olhar para um mesmo ponto focal. Então, quem não tem estrabismo tem uma imagem levemente deslocada uma da outra, né? No eixo horizontal. Essas pessoas não, elas têm a imagem de um olho é bem diferente da de outro olho. Então, por exemplo, você pode estar um olho olhando para baixo, o outro olhando para um ponto ao centro do campo visual. Então, como as duas imagens são bem diferentes, o nosso sistema visual não consegue realizar essa fusão binocular. Então, o que ele acaba fazendo é anular a informação de um dos olhos. Então, um olho ele passa a ser dominante e o outro, a informação do olho ela é como se fosse descartada. Então, o estrabismo é essa condição clínica caracterizada por esse não alinhamento aqui dos olhos, onde você pode ter um estrabismo tanto vertical, onde você pode ter uma hipotropia, onde o olho está mais para baixo do eixo vertical, então ele pode estar mais acima, né, uma hipertropia. Ou então você pode ter um estrabismo horizontal, onde você pode ter uma exotropia, onde um dos olhos, né, ou os dois, ele está deslocado, né, mais para a extremidade, né, para fora, e a exotropia em que um ou os dois olhos eles estão mais eles estão mais para dentro aqui perto da região do nariz, né? O estrabismo ele tem diversas causas, pode acontecer tanto por uma deficiência motora nos músculos oculares, pode acontecer também por alguma condição, doenças genéticas, doenças neurológicas, doenças infecciosas, e pode acontecer também quando tem uma hipermetropia muito forte, em que a pessoa tem que forçar a visão de modo muito forte, ou então quando ela tem baixa visão em um dos olhos, né? Então isso pode também estar relacionado a situações de estrabismo. Estrabismo é o que essa senhora aqui, que é uma professora de neurobiologia, uma neurocientista, a Susan Berry, ela tinha. Então a Susan Berry, que ela era chamada de Stereo Sue pelo Oliver Sacks, que retratou o caso dela. A própria Susan Berry, ela retratou a vida dela também em um livro que enfim, ficou bem conhecido também no meio, principalmente quem trabalhava com doenças oculares e tal.
Então a Susan Berry ela é professora de neurobiologia, até pelo fato de ela conhecer aspectos da visão e do sistema nervoso, ela desconfiou que tinha alguma coisa diferente com a visão dela e que possivelmente ela não teria uma visão estereoscópica, ela não tinha uma visão de profundidade a partir de dicas binoculares. E isso estava muito relacionado com o histórico de vida dela. Ela, quando nasceu, ela tinha estrabismo forte. Então, como eu disse, né, no estrabismo você tem a supressão da visão de um olho para você evitar uma visão dupla, uma vez que o sistema visual não consegue fundir as duas imagens. E isso ocasionou uma série de dificuldades no processo de aprendizagem, principalmente dela, e ao longo da vida ela passou por algumas cirurgias para corrigir esse estrabismo, e isso aconteceu com sucesso, né? Então ela chegou à vida adulta, ela conseguia ler com um pouco mais de dificuldade, mas ela lia, tanto é que ela se tornou professora universitária. Só que ao chegar em uma determinada idade, com mais de 40 anos já, os olhos delas começaram a ter o que ela chamou de uma visão nervosa. Então acho que o olho começou a ter movimentos que não eram normais. Então ela foi visitar o optometrista e também ela estava desconfiada que ela ainda não conseguia ter uma visão de profundidade, né? Que ela poderia ainda ter um grau de estrabismo. E isso foi confirmado, né? Então, a partir dessa visita e avaliação do optometrista, ela passou a fazer exercícios para ela conseguir focalizar e direcionar e movimentar os olhos sempre para um mesmo estímulo no campo visual. Isso aconteceu por meio de muitas e muitas sessões de treinamento. E ao final de uma dessas sessões, ela relata que ela sai da consulta, ela entra no carro, ela coloca a chave na ignição e a partir disso ela olha para o volante dela, que é um volante normal, de um carro normal, mas ela tem uma experiência totalmente diferente. Ela consegue perceber uma camada de percepção como se o volante estivesse flutuando à frente do painel. Então ela conseguia perceber todo aquele espaço entre o painel e o volante, como se ele estivesse flutuando. Algo muito parecido quando a gente vai no cinema 3D. Então isso era o que a Susan Berry ela passou a relatar. Então foi a primeira experiência dela quando ela passou a ter uma visão binocular, extrair dicas binoculares para ter uma visão estereoscópica, né? E a partir dessa experiência ela passou a ter várias outras, e é muito bacana o relato dela sobre essa capacidade de você perceber profundidade e uma relação de distância com muito mais riqueza. Tem um vídeo dela que é bem bacana, eu não vou passar aqui, mas fica aqui o nome, é Susan Berry Learning to See in 3D, e a legenda em português ela tá boa. Esse vídeo aqui em si ele é bem pequenininho. One of the things I love about what e tem outros vídeos também, tem o livro dela, é bem bacana para ver o relato dela, porque é tanto relato de uma pessoa que ela passou a ter essa visão 3D estereoscópica com mais de 40 anos. A gente começa a utilizar essas pistas binoculares com 4 meses, então a gente não se lembra, pra gente o mundo sempre foi assim. Então é bem interessante esse material que ela traz. Só que tem um ponto interessante. Todos os exemplos que eu trouxe até agora, das imagens que elas são deslocadas, são imagens reais, são imagens complexas e são imagens que elas já trazem em si dicas de profundidade que elas são monoculares, que a gente viu no vídeo anterior. Então, altura relativa, tamanho relativo, então convergência, perspectiva linear. Então, essas dicas monoculares, elas estão dando informação de profundidade. Então, pode ser o que garante que de fato uma visão a partir de 2 olhos ela de fato ela traz um ganho qualitativo e traz informação de profundidade. Então foi isso que o Bela Jules, em 71, ele se perguntou, ele passou a investigar isso por meio de um paradigma muito bacana, que é o que ele chama, o nome é Bela, mas é um homem,
estereograma de pontos aleatórios. Então, nesse estereograma de pontos aleatórios, a gente tem um estereograma. Então, aqui, esse aqui é um estímulo básico, onde você tem pontos brancos e pretos, que eles estão aleatórios aqui dentro de uma matriz aqui de informação. E aí, o que acontece? Você pega essa matriz aqui a gente tem os valores de 0 e 1 para branco e preto, né? E você duplica essa matriz em um determinado ponto dessa matriz, uma determinada área, essa área em vermelho que eu estou marcando, você desloca ela levemente. Então você pega esse padrão, você copia esse padrão, aí você recorta uma área e você desloca levemente. No caso aqui foi deslocado em uma coluna. Essa coluna aqui foi a coluna que foi deslocada. E aí o que acontece? Você apresenta uma imagem para cada olho. Você apresenta essa imagem para um olho, você apresenta essa imagem para o outro olho. E pessoas que elas são capazes de ter uma visão estereoscópica, elas vão perceber o que? Como se fosse esse quadrado aqui, como se ele estivesse saltando, como se ele tivesse uma camada diferente de profundidade. E o mais interessante é que é um estímulo muito básico, e aqui a gente não consegue extrair informação nenhuma, que ela é pictórica, que ela é monocular de profundidade. Então aqui só tem a estereopsia mesmo. Então é bem bacana. A partir desses pontos aleatórios a gente passa a estudar também visão estereoscópica, e surge um novo paradigma que é utilizado. Aqui a gente tem, mais ou menos dá para ver qual que é o efeito disso. Aqui a gente não está apresentando uma imagem para cada olho, mas a gente está apresentando movimento. Então é como se esse recorte aqui ele estivesse deslocando no espaço. Então a percepção que a pessoa tem quando ela está recebendo uma imagem para cada olho é mais ou menos isso aqui, ó. Então esse tipo de variação, ele também vai dar uma noção de profundidade. Ele é bem interessante. Inclusive, esse tipo aqui a gente consegue ver estéreo, né? A gente consegue ver um quadrado, dois círculos que estão se mexendo, cintilando em velocidade diferente, que parece também que você tem uma figura e um fundo. Esse padrão aqui ele é utilizado bastante também no design, artes gráficas, para você produzir informação de profundidade. Quando a gente vê aquelas propagandas da Netflix, é muito comum a gente ver isso, né? O letreiro e o fundo eles têm um certo tem esse deslocamento aí. Pessoal, é isso. No próximo vídeo eu vou falar de percepção de tamanho ainda nessa aula. Muito obrigado.